Bom, nesse momento agora, eu vou me dedicar um pouco à reflexão a um comentário, reflexão do que o Matheus nos apresentou, articulando essa reunião ao material que eu disponibilizei e a justificativa desse tema para a linha central do nosso curso, e trazer limites e possibilidades da atuação do professor em História nesse contexto, né? Bom, o nosso curso ele se dedica a pensar o ensino de História no Brasil do tempo presente, e um dos grandes desafios, não é, além de lidar com a crise democrática, com a crise dos valores democráticos, como nós tratamos nas aulas anteriores, um dos grandes desafios, pelo menos apresentados pelos professores, é o de lidar com uma certa comunidade de leitura de alunos, não é? Que formam uma certa comunidade de leituras, que absorve o ambiente digital, que consome o ambiente digital, das redes sociais, do YouTube, e que traz para a sala de aula esse tipo de formação ou de deformação, e que muitas vezes desafia o conhecimento especializado trazido pelo professor. Entende o professor e a professora de História como especialistas, como autores, como aqueles que têm um pé na historiografia acadêmica, não é, por sua formação, e um pé na cultura escolar, não é, no atendimento currículo, ao próprio funcionamento da escola, né? E essas versões que, por vezes, circulam no ambiente, na maior parte das vezes, né, circulam no ambiente digital, ela desafia criticamente aquilo que é trazido pelos professores na escola, não é? E esse tem sido um problema cada vez mais evidente, é um problema que mostra uma certa vitória do movimento Escola Sem Partido, né? O movimento Escola Sem Partido conseguiu se concretizar, se formalizar em uma lei que avançou junto com a crise democrática, avançou junto com o crescimento do bolsonarismo, não é? Desses valores conservadores, negacionistas do presente e do passado, né? E que repercute numa certa visão individualizada da história, numa versão privatizada da história, né? Eu tive uma oportunidade de estudar as bases do Escola Sem Partido, e o que eu pude perceber é que eles sempre vão muito para uma visão individual do que deve ser ensinado, como forma da história, certa história familiar, não é? Evocar a memória, evocar uma certa visão política, de modo que ela não seja confrontada com o espaço público, com o espaço da escola, com o espaço da diferença, não é? Resguardar uma certa condição individual e uma condição familiar que tem o pai, o homem, não é? Uma certa Homer Simpson, não é? Para usar o exemplo da Sônia, como principal agente, né? Então, a Escola Sem Partido está muito voltado para isso, né? Para ter o controle dessa voz, para que ele seja controlado por essa versão individual da história, da mesma forma que eles imaginam que o Estado deve estar a serviço dos seus interesses individuais, como a gente falou na aula passada, a partir do texto do Henrique, não é? Eles pensam que a história e o ensino também a serviço dessas visões individuais, né? É por isso que o professor é visto como doutrinador, é visto como ele é passível de censura, de vigilância, né? Então eu entendo que a disseminação desses valores, para além de ter lei que ancore, não é, ou Escola Sem Partido, ela tem motivado bastante desse confronto entre professores e estudantes, né? Entre professores e estudantes, né? E aí chega até a mão dos estudantes, chega até a mão dos alunos, bem ao contrário do que sugere o Escola Sem Partido, que sugere o aluno como uma caixa vazia, em que o professor deposita o conhecimento, e a gente já sabe disso, que isso não é verdade, né, desde muito tempo, mas agora, com a explosão no contexto digital, e com objetivos, né, não só a explosão das histórias no contexto digital, mas com objetivo, muitas vezes, negacionista
mentiroso do passado, né? As fake news do presente a gente acompanha no noticiário, né? E as fake news do passado, elas estão ali montadas por youtubers, montadas por blogueiros, pelos canais, né, do Brasil Paralelo, que, aliás, vale a pena destacar, contam com muito financiamento, né, contam com muito dinheiro investido em uma certa estética, uma forma que possa parecer mais atraente para os estudantes, e que, por isso, eles se dessa forma com a forma da sala de aula, com aquilo que ele encontra no seu ambiente real. Então, o que eu queria destacar, né, nesse primeiro momento é isso, né, pensar o que nos provoca para pensar o negacionismo, as fake news, o que nos provoca é esse ambiente que muitos professores na escola encontram, e sobretudo os professores de história, né, os professores de história, na medida em que a difusão da história, a difusão do passado ao alcance das mãos, do celular, e muitas vezes parece mais simples, né, do que aquilo que o professor da escola oferece, né, ela é muitas vezes bem recebida por esses estudantes, alguns desses que se confrontam às vozes dos professores, e quando não são os pais dos alunos que querem que a história repercuta apenas a sua visão individual, né, não uma perspectiva pública e democrática que privilegia a diferença, né. Então, eu acho que esse aqui é um ponto que nos traz para pensar esse problema, né, que é o problema contemporâneo, além da história, né, é o problema das fake news, é um problema que atinge frontalmente a democracia e a circulação ampla de informações na internet, nas redes sociais, nas redes de WhatsApp, né. Então, eu acho que esse é um segundo eixo também, né? Além da sala de aula, as fake news elas foram decisivas nas eleições presidenciais de 2018, por exemplo, né? E que, aliás, uma das principais fake news que foi... duas grandes fake news que foram disseminadas na eleição de 2018 foram contra professores, atacando professores. Aquela do kit gay e a da mamadeira de piroca, né? Enfim, que circulou, né, no WhatsApp, né, no submundo do WhatsApp, né, naquilo que o pessoal está chamando de gabinete do ódio agora, e que confrontou ainda mais a imagem dos professores, a autoridade dos professores, enfim, e que nos fez chegar até aqui, né? Escolhe muito bem o debate, né? Eu gosto de pensar isso. A gente podia estar discutindo reforma urbana, a gente podia estar discutindo distribuição de renda, a gente podia estar distribuindo, enfim, a história das lutas operárias, né? Como se faz na historiografia, aliás, né? Mas o tema do negacionismo, das fake news, é um tema que nos atinge, que nos bate à nossa porta, independente da nossa vontade, né? Então, eu concordo muito com o que o Matheus apresentou aqui no início, deixa da nossa vocação, da nossa vontade, né, de estudar os melhores dos temas de, digamos assim, enfrentamento dos principais problemas brasileiros, né, ou de estudar até sofisticações, temas de sofisticação teórica, enfim, eu acho que o negacionismo e as fake news são temas da ordem do dia e é de responsabilidade nossa cuidar disso também, né. Bom, então é exatamente isso que nos traz a aula de hoje. Eu pedi para vocês lerem, eu fiz a sugestão de leitura do texto da Sônia Mendes, que foi publicado numa revista acadêmica no ano passado, não é para hoje, e eu queria destacar algumas questões desse texto, né, que nos motivam também a pensar o problema do negacionismo, das fake news, no nosso atual contexto, né. Em primeiro lugar, ela pensa, né, eu acho que o título é muito sugestivo, não é? Uma história para Homer Simpson. Eu já tinha visto uma entrevista, não sei se, do William Bonner, que é o editor há muitos anos, e ele dizia que o público padrão do que ele imagina, que está o Jornal Nacional, é o Homer Simpson, é aquele que está sentado na TV, ele já teve um dia desgastante de trabalho, não quer pensar muito, quer que giram os assuntos para ele, né? E aqui ela pega uma frase do Lira Neto, logo no início, que é um jornalista que escreve vários romances históricos, né, quer dizer, livros de história também.
E que a frase do Lira Neto, ele fala que ele foi chamado para dar uma entrevista, né, no canal Channel, e quando foi orientado a falar, o diretor falou assim: fale como se você estivesse falando para o Homer Simpson. Fale como se você estivesse... Quer dizer, na mesma linha do que o William Bonner tinha falado em relação à recepção das informações jornalísticas. Não é? Ele demanda que o Lira Neto, como historiador naquele momento, ele não é um historiador de formação, mas ele opera com a história, ele estivesse dirigindo ao Homer Simpson. Isso é um grande problema para nós. É uma grande questão para nós pensarmos, porque Homer Simpson, né? Eu particularmente sou um fã dos Simpsons. O Homer Simpson é o ordinário, né? É a figura da ordem do dia, do cotidiano, né? Ele não é o ordinário no sentido negativo do termo, mas é aquela figura que é a figura... É o tiozão do pavê, o paco, né? Daqueles trocafames, né? Ele personifica um pouco essa imagem comum. Né? É por isso que o diretor do History Channel surge esse tipo de abordagem, né? Para que ele simplifique a fala, mas essa forma de simplificação é uma forma também de eleger o Homer Simpson como um interlocutor privilegiado. Na verdade, isso se confronta com uma prerrogativa da historiografia acadêmica, que é a prerrogativa de eleger um corpo maior de interlocutores. Não é? Para quem a história acadêmica e a história escolar se dirige? Se ela se dirige no sentido de uma democrática mais ampla, não é? Se ela traz novos protagonistas em cena, se ela traz a visão da história vista de baixo, que não é uma novidade, não é de agora, é uma novidade, já tem muito tempo que a história faz esse movimento de trazer novos protagonistas, né? Para além dos generais do século XIX, dos grandes homens de Estado, não é? Mas ela cita até o exemplo ela traz o Michel de Certeau, que tem um livro muito interessante, na Invenção do Cotidiano. Ela privilegia, portanto, essas múltiplas vozes e as vozes do cotidiano, de uma imagem dispersa de cotidiano, né? Mas que não tem uma certa forma, que não dá a forma para a voz do Homer Simpson, desse sujeito comum, que é visto como ordinário, mas que, na verdade, é uma que revela a voz de uma certa supremacia. Eu acho que é um ponto importante do texto. Né? Quando o diretor pede, fale para o Homer Simpson, ele não está falando nem para falar para as maiorias, né, que são negros e mulheres, por exemplo. Ele pede para que ele fale para um determinado ideal de maioria, que é uma maioria conservadora. Então, quando o diretor pede para falar para o Homer Simpson, é dizendo o seguinte: seja conservador no seu discurso, Lira Neto. E esse é um ponto muito interessante do texto da Sônia, porque a perspectiva conservadora do personagem do Homer Simpson é justamente aquela que a historiografia acadêmica tenta fraturar, tenta se chocar. E é aquilo que eles fazem em sala de aula também. Né? A gente está pensando em multiplicação de vozes, num alargamento de uma perspectiva democrática, né? Trazer para primeiro plano os negros, as mulheres, não é? Os vistos de baixo, nessa perspectiva ordinária, né? E aí, agora, como eu disse, né? Érico Hobsbawm, Christopher Hill, toda a escola inglesa, e depois como se chegou no Brasil com a microhistória, a história vista de baixo, né? As imagens de um certo cotidiano, né? Vale a pena lembrar dos trabalhos de escravidão, da historiografia da escravidão, que tratam de figuras que contêm, né? O João José Reis, por exemplo, né? Ele explora muito isso, né? Uma microhistória de uma personagem negra, de uma mulher que contém, né, a voz mais ordinária daquele grupo, não é? Daquele que é a perspectiva justamente trazida pelos de baixo, né? Pelos chamados de baixo, por aqueles que não estão no centro da universalidade. Então, quando o diretor fala para o Lira Neto se dirigir ao Homer Simpson, ele está buscando não o homem comum, né? Mas é um determinado padrão de homem comum que vai reforçar estruturas conservadoras. Eu acho que esse é o ponto. Né?
E que o que envolve, fundamentalmente, uma super simplificação, voltando a um ponto que a gente discutiu na aula com o Henrique também aqui, né? Uma super simplificação que não contempla a complexidade do mundo contemporâneo. Né? É aquele que vai buscar o preto ou o branco e não o cinza, é aquele que vai buscar o homem ou a mulher e não a multiplicidade de gêneros. Né? Então ele vai buscar uma conservadora e super simplificada e o ponto de vista dos vencedores, do discurso dos vencedores. Ela até cita um exemplo no texto, né? Dela falou assim: você sabia que a Marge Simpson fala: você sabia que a história trata do ponto de vista dos perdedores? E aí o Homer responde: mas eu achei que se tratasse do ponto de vista dos... A Marge fala, né? Você sabia que a história é vista do ponto de vista dos vencedores? Aí o Homer fala: não, mas eu pensei que fosse dos perdedores, não é? Como se nós, dos professores de história, dos historiadores, sempre é da perspectiva dos perdedores. Né? Mas veja, quando o público eleito como interlocutor privilegiado é o Homer Simpson, o que se traz para primeiro plano é uma certa ideia de maioria e de um retorno à história dos vencedores, que é exatamente isso que acontece, tanto nos livros de guia politicamente incorreto da história do Brasil, quanto nessas vozes de história, não é? Essas imagens de história que circulam no Brasil Paralelo, não é? Nos blogs de direita. Então, o ataque não é só no sentido de esquerda versus direita, é um ataque no sentido de simplificar a compreensão dos eventos e dos fenômenos sociais, né? De digerir para o Homer Simpson ou para essa figura aquilo que, na verdade, é complexo. Né? E a tentativa de simplificação é justamente a produção da exclusão das múltiplas vozes em torno de um evento. Que é justamente aquilo que a historiografia, tanto acadêmica quanto a privilegia. É a boa história social, é a história dos projetos políticos derrotados. Será que deixou de existir derrotado? Do ponto de vista do diretor do History Channel ou do espectador do Homer Simpson, o importante é apagar essas diferenças e deixar só a versão hegemônica, vencedora, que é um pouco disso que o guia politicamente incorreto traz para primeiro plano. Isso do que os youtubers trazem para primeiro plano, que não é só a negação de determinadas experiências, ou a justificativa, não é? A justificativa da ditadura, ou a negação da escravidão, ou a negação do racismo. Né? O que está em primeiro plano, de volta para primeiro plano, o que está em jogo é trazer de volta para primeiro plano a história dos vencedores. É a história dos vencedores que é contada de uma forma bonitinha, né? Digamos assim, com uma imagem, com uma luz, com a melhor edição, e que vai chegar na mão dos estudantes e na mão dos pais alunos e vai dizer assim: tá vendo? Dos conservadores. Tá vendo? É dessa forma que é a verdade, não aquela que os professores de história trazem nas suas salas de aula. Né? Então, parece, né, e eu acho que a gente precisa tomar cuidado muito grande com esse conceito de maioria e o conceito de minoria, porque isso faz parte da retórica bolsonarista, né? Bolsonaro e do Trump também, né? Para a maioria, para as minorias. Aliás, o termo de politicamente incorreto, ele se dirige ao discurso das minorias que ganharam espaço nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, respeitaram mais, né, serem tratados de maneira depreciativa no ambiente público, não é? E aí fizeram ações judiciais, enfim, que geraram esse tipo de aversão ao chamado politicamente. Então, quer dizer, pensar a maioria, se a gente pensar a maioria de um ponto de vista numérico, a gente vai pensar nos negros e nas mulheres em primeiro plano sempre. Mas quando a gente traz a imagem do Homer Simpson como maioria, a maioria é a maioria fabricada pela imagem do homem, chefe de família, branco, simplificador de todos os assuntos, é aquele que não quer pensar muito, entende? E é um pouco
público que o History Channel e os youtubers e o Glico Politicamente Incorreto procuram buscar em seus textos, né? Então é por isso que eu acho que esse é um primeiro ponto fundamental que eu queria destacar, né? Essa história voltada para o Homer Simpson é a história do retorno à história dos vencedores. Acho que esse é um primeiro argumento fundamental, né? Que se baseia numa imagem de apropriação narrativa super simplificadora e que encobre as disputas políticas e os projetos derrotados dos vistos de baixo. Então, o que está em jogo nesse primeiro movimento é a perspectiva dos vencedores contra a da história vista de baixo, né? Grosso modo, dos novos protagonistas, né? As vozes das mulheres, dos negros, dos gays. É isso que está querendo ser encoberto. E aí a noção de politicamente incorreto, né, é aquela para a qual eles se dirigem, que eles são contrários, né, como se isso fosse chato, inoportuno, desagradável ao Homer, né, da vida, né. O próprio Bolsonaro, ele incorpora isso no seu discurso, como eu dizia, quando ele diz assim: eu governo para o Homer Simpson, eu governo para as maiorias, aqui não tem espaço para minorias. Isso aparece nas políticas públicas, né, no financiamento de filmes, teve uma polêmica no ano passado em torno disso, né. E uma completa incompreensão do significado de democracia, né? Porque democracia não é a ditadura da maioria, democracia é o convívio de uma certa maioria política com a da minoria. A diferença, no caso de um regime democrático, não deixa de existir, porque um governante ganhou do outro, né? É o próprio convívio com os adversários, é o próprio convívio com a diferença que vai conformar uma certa condição democrática, né? É por isso que ele precisa abandonar, de certo modo, o discurso do candidato, precisaria, né, abandonar o discurso do candidato e partir para uma razão de Estado, né, em que ele abandona a ideia de que foi a maioria elegeu, mas que ele passa a governar justamente o oposto do que o Bolsonaro tem feito, né. E a história, e aí um segundo movimento trazido pelo texto dela, é a história da confirmação de expectativas, bem no padrão do leitor da pós-verdade, né? A ideia de pós-verdade é a ideia de que não é preciso ter um referencial, não é preciso ter um referente, né? O político é marcado pela confirmação de expectativas. Você não desloca, você não está aberto ao debate para ser convencido, né? Mas sim de modo que a pessoa que está conversando com você confirme as suas expectativas anteriores. Então, o leitor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, por exemplo, ele já parte da ideia de que existe uma história politicamente correta e que ela é equivocada. E que ela é distorcida pelas vozes dos mimimis, das minorias. Eles entendem como mimimis, né? Ele abre e ele está o tempo inteiro orientado pela confirmação dessa primeira expectativa. Isso é muito a negação do conhecimento, né? Se a gente pensar bem, conhecimento, não só o conhecimento historiográfico, mas o conhecimento científico, de um modo geral, ele é ancorado pela percepção da diferença, da abertura, não é de uma certa percepção assim, vou tirar minha camisa, vou me desnudar, né, para entender qual foi o caminho, qual foi o procedimento e como é que ele está chegando a essas ações. Eu preciso me quer dizer, desnaturalizar e me deslocar um pouco, né, e me permitir ir além daquilo que eu já imagino que seja. Ou seja, o nosso aluno não é que ele não tenha formação anterior, não é? E o Paulo Freire já desenvolvia muito isso, não é? Ele traz um acúmulo de experiências, mas ele precisa estar aberto ao conhecimento, e a abertura significa contrário disso que é a pós-verdade, né? A pós-verdade é o regime de afirmação dessas expectativas que são anteriores, né? E aí, se a gente identifica esse regime de pós-verdade nas redes sociais, né, esse regime de pós-verdade na circulação de notícias, que queiram confirmar hipóteses primeiras, isso se reverbera também para a escrita da história, né? A escrita da história, com
que ela chama de história midiática, e como a Sônia Menezes chama a atenção, ela, diferente da historiografia acadêmica, que tem um certo regime de uma ética, um conjunto de protocolos para ser aceita entre os pares, não é? Um professor, um pesquisador submete a avaliação cega dos seus textos, a bancas, não é? Ou seja, tem um regime discursivo, digamos assim, que legitima essa historiografia a partir de métodos, na conformação de uma certa autoridade acadêmica, diferente essa historiografia midiática, que ela chama, que não, é até difícil de fazer uma crítica, segundo ela, porque nós não conhecemos os protocolos os protocolos que orientam essas produções. Até diz isso, ela fala assim, ela compara, aliás, trazendo junto com o que o Alexandre Avelar nos mostra, né, naquele podcast que eu pedi para vocês ouvirem, né, da polêmica dos historiadores franceses, né, em relação ao negacionismo do Holocausto. Né? Ela diz assim, naquela polêmica, pelo menos era entre historiadores, então era, digamos assim, mais fácil de desconstruir e de desmontar o argumento dos historiadores negacionistas, porque, grosso modo, existia um parâmetro de comparação. Né? Os historiadores, eles demonstram os seus protocolos, eles demonstram os meios pelos quais eles chegaram até ali. Né? E essa historiografia midiática, não, ela não tem um conjunto de protocolos, um padrão ético a seguir, o que torna a disputa um pouco mais difícil, né? Ela diz isso, mas eu tenho vontade de complementar, né? É o capital, é a ordem do capital, a sociologia liberal, que está dando essas percepções, sobretudo do guia politicamente incorreto do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida de que o que está em jogo é vender mais, ter uma certa notoriedade, enfim, é quase indústria cultural a partir da história, né? Então, ao mesmo tempo, né, que se combate o princípio do politicamente correto e se entende politicamente correto como uma desvantagem do contexto contemporâneo, né, algo que eu, pelo menos, né, considero mal para nós agora, né, quer dizer, aceitando um pouco, né, de politicamente incorreto, né? Mas conformando uma linguagem atualizada, investimento em eloquência, a eloquência do youtuber, com uma comunicação bem articulada, como o Valdo mostra muito bem, não é? Quer dizer, atualizada. O youtuber de direita, ele é alguém que conhece muito bem esses mecanismos e muitas vezes conhece melhor que os outros. A gente está engateando nisso ainda. A militância de esquerda está engateando nisso ainda. Né? Mas para reafirmar princípios conservadores e estruturantes. E eu gosto de pensar o seguinte, né? Desvendar, é sempre mais difícil do que confirmar a expectativa. É sempre mais difícil do que tornar mais complexa a compreensão do presente e do passado. A tarefa é uma tarefa bem mais hercúlea do que a tarefa de quem reafirma o machismo, reafirma o racismo. Né? É sempre mais difícil, não é? Porque eles estão lidando com o mainstream. Eles estão lidando com o mainstream. Eles têm estruturas que são muito sólidas e que são vistas como mais simples, como mais fáceis, que são naturalizadas, e nós, cientistas sociais, interessados, né, especiais, e a gente está ali para dizer que não é bem assim, que poderia ser de outra forma, né? Então eles estão jogando em casa, né? Porque eles estão jogando com 300 anos, né? De acúmulo, né? Então essa historiografia, né, e aí investindo de forma mais intensa no texto do Guia Politicamente Incorreto, ela busca a polarização como se tem aquelas velhas polarizações, né? Com partido versus sem partido,
bem contra mal, encobre a disputa política que já é subjacente à história, né? A historiografia acadêmica já produz as suas revisões e os seus revisionismos, né? Já produz as suas revisões de análise, né? Vamos ao termo revisão melhor do que revisionismo, porque eu acho que o revisionismo ele meio que conduz a ideia de revisionismo, né? Quer dizer, é negar a experiência, é dizer que não houve holocausto, não houve ditadura. O Alexandre Vilar explica isso muito bem, né? Faz parte da prática dos historiadores, dos professores, revisar os temas, né? E a pesquisa política subjacente às revisões, ela faz parte. O François Furet, por exemplo, é um historiador liberal e que fez várias críticas à percepção da historiografia marxista sobre a Revolução Francesa, né? O guia politicamente cria a percepção. Existe essa disputa no interior da historiografia entre os liberais e os marxistas, né? Cria a impressão de que o professor de história que ensina na escola é necessariamente de esquerda, o que, na verdade, é uma totalmente distorcida. Para quem frequenta a escola sabe que isso é uma inverdade, né? Essa ideia de que todo professor de história é de esquerda, né? Isso pode estar presente nos filmes, num certo estereótipo, mas, na verdade, não é. Muito menos se a gente comparar na escola, não é, as vozes políticas dos professores de outras disciplinas. Mais cedo eu falava isso num debate que eu participei. Se a gente pensar o currículo do curso de Economia, da Faculdade de Ciências Econômicas, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Faz universidades aí, todos eles são doutrinadores do liberalismo. Todos são doutrinadores, são mais doutrinadores do liberalismo do que a história e as ciências humanas são doutrinadores do marxismo das esquerdas. Muito mais, não tem a menor dúvida. Pega lá o programa curricular, no caso da economia do FRJ, no caso da economia, a gente pode pensar ao FRJ, né, no Rio de Janeiro, outro que vai ser um pouco mais desenvolvimentista e tal, mas é uma fábrica de produção de liberais, de neoliberais. FGV, o UERJ, as universidades públicas, UF, né? Então, assim, quer dizer, existe uma cobrança e uma demanda da despolitização da história, né, da voz política dos professores de história, com o pressuposto de que a voz política vai ser a voz da história. Com esse pressuposto, né? Quando, na verdade, né, essa não é exata. Se a gente fizer uma pesquisa, né, sobre a orientação política da maioria dos professores de história, né, eu acho que a gente vai perceber uma grande pluralidade. Uma grande pluralidade. Vou falar de uma experiência própria, bem rápida, né? A gente está com um projeto, né, eu e alguns colegas, chamado Sem Rodapé, né? Eu tenho publicado até páginas e tal, que é... O Matheus falou de uma ampliação do espaço de intervenção no mundo contemporâneo, a partir da internet, textos um pouco mais curtos, especialistas voltados para o público mais amplo, né, que é um pouco isso, né, professores. E aí eu tenho visitado muitas comunidades de professores de história, que às vezes tem 30 mil, 40 mil pessoas inscritas, né, e os nossos textos são textos de intervenção, né, são textos políticos, e que a gente não esconde o nosso ponto de vista político, né. Muitas vezes, essas comunidades de professores de história questionam o fato de a gente estar escrevendo histórias que o Matheus está fazendo com o Valdeir, com a Maíra, né? E que a gente pratica também no nosso cotidiano, é questionar professores de história, numa perspectiva mais ampla, se é ou se não é história. Entende? Não, isso daí não é história, isso daí é política, isso daí é... Né? Então, assim, ou seja, a imagem do Escola Sem Partido, a imagem do guia politicamente incorreto de história, e hoje circula no Ministério da Educação oficialmente, é uma imagem distorcida, que na verdade busca voz da esquerda. Né? Porque se fizesse uma pesquisa, né, um desafio, né, que estou lançando aqui, se fizesse uma pesquisa quantitativa acerca da formação ideológica dos professores de história no Brasil inteiro, né, ou o que eles pensam sobre submeter a sua aula a fins ideológicos, eu acho que a resposta ia ser bem surpreendente para esses grupos. Né? Então, voltando ao ponto aqui. Então, é a busca pela polarização, como se pudesse ser feito, né, com partido sem partido,
encobre a perspectiva liberal, como eu disse, né, de um François Fourier, utiliza prerrogativas de pós-verdade. Matheus destacou aqui, né, as fake news, elas não são mentiras plenas. As fake news não são mentiras plenas. As fake news contam com recursos de verdade, sofisticam um pouco, distorcem. Né? Elas são verossímeis, na maior parte das vezes. Né? O método do Leandro Narlock, no Guia Política, é também verossímil, né? Porque, inclusive, ele se ancora em vozes de autoridades acadêmicas. É um pouco do que ela destaca aqui. Né? O João José Reis é citado pelo... João José Reis é um grande historiador da escravidão, da Universidade Federal da Bahia. Ele é citado pelo Leandro Narlock, a Lilia Moritz Schwartz. Né? Só que a citação, o padrão de citação é o mesmo padrão de discussão da realidade das fake news que ela está falando aqui. Né? Que trechos de livros que se utilizam de autoridades acadêmicas com o objetivo de promover distorções de seus objetivos. Então, por exemplo, a noção de escravo como sujeito, ela não traz esse exemplo, é eu que estou trazendo, né? Quer dizer, o escravo como sujeito da história, o escravo que resiste e que reage. A noção de escravo como sujeito, ela não anuía a violência da escravidão, ela não é para relativizar a violência, ela não é um revisionismo como sujeito. Mas o modo como o Guia Politicamente Incorreto utiliza isso é com o objetivo de distorcer essa pretensão universal. Quer dizer, ele está falando da história vista de baixo e de como que o escravo reage como sujeito agente do processo histórico. Mas o modo como isso é tratado politicamente incorreto é como se o fato dele reagir como sujeito mostra que a violência da escravidão não era tão estrutural assim. Entende? Né? Então ele vai usar o argumento do João José Reis para dizer assim, tá vendo? É um exagero, né? Isso que dizem sobre a escravidão. Fora aquela formulação que também é sempre distorcida, deslocada de informação de que os escravizavam os outros escravos, que os negros escravizavam os outros negros. O objetivo, claramente, de desfazer a relação hierárquica entre brancos e negros, né? E de escamotear e de esconder que quem construiu a escravidão como sistema mundialmente falando, né? Foi o colonialismo branco. Né? Então, só para a gente dar exemplos, né, do quanto que eles se ancoram a historiografia acadêmica para alcançar propósitos deslegitimadores das falas das minorias. E né, o caso da ditadura militar, que é o caso mais, quer dizer, o tema sensível, que como o Matheus lembrou bem, né, é um tema que atravessa o discurso dos negacionistas de hoje, não é, dos bolsonaristas, é a nostalgia, né? A nostalgia autoritária, o desejo de nostalgia autoritária que sempre se manifesta no contexto. Né? Eu acabei de escrever um texto, coloquei lá na página, Bolsonaro contra os bolsonaristas. Se vocês puderem, eu vou gostar que vocês leiam e critiquem. Quer dizer, não são sinônimos, né? O bolsonarismo é um fenômeno político mais amplo. Eu acho que ele remete a uma certa forma conservadora que se estabeleceu ao longo da experiência republicana, né? Trabalha com uma certa leitura, né? Que é uma utopia autoritária. É a utopia autoritária de que o presidente da República, o chefe de executivo, vai ter plenos poderes e absolutamente sozinho para atender aos seus próprios interesses. Essa é a utopia autoritária dos bolsonaristas. O sonho é de que ele não tivesse nenhum limite, nem do STF, nem do Congresso, é que ele governasse sem limites, principalmente para atender às suas expectativas individuais. Por isso que o Congresso, que tem 513 deputados, que
de cada um, né? Enfim, tem o federalismo, né? As regiões, os governadores, os prefeitos, congresso, governadores, prefeitos, ruins, né? Não é por conta da corrupção da política provocada por eles. É pelo fato deles imporem um certo limite e um certo desequilíbrio a um projeto individual. Então, da mesma forma, o STF, né? Da mesma forma, a são limitações ao indiscricionário de alguém que eles consideram ideal, né? Então, vamos suspender o atual regime para dar plenos poderes para o Jair Bolsonaro. Vamos dar um alvo, que é isso que está, né, em jogo aí nas ruas, né? E usar a força dos militares, né? E aí o que eu desenvolvo nesse texto é que o Bolsonaro, a queda do Weintraub e a do Queiroz na semana passada, né, elas colocam um certo impedimento de realizar a utopia autoritária, né, em dois sentidos. No caso de Queiroz, que o Queiroz ele pratica corrupção nos termos do que eles entendem por corrupção, de maneira bem estrita, né, a prática de corrupção é mara no Queiroz, né, no caso Queiroz, vai ficar mais ainda agora, né, com os desdobramentos das investigações, e no caso do Weintraub, ficou claro que o Bolsonaro está negociando com o Centrão, que o Bolsonaro está recuando em relação ao confronto com o STF, e está se acomodando um pouco a esse regime representativo, né, de negociação política. Né? Então, o Bolsonaro ele age contra os bolsonaristas quando ele, né, quando fica evidente o caso do Queiroz, e fica mais ainda evidente o caso do Weintraub, que é o bolsonarista clássico, né? Eu fico imaginando que o bolsonarista ele vai ver o Weintraub, que não realizou nada, absolutamente nem o desmonte ele conseguiu realizar. Ele fez uma lei, né? Ele a lei das cotas de índios no seu último ato, em 48 horas ela já foi suspensa, a divulgação do Weintraub, o que mostra que ele não tem capacidade nem para o desmonte, né? Então ele é um bolsonarista que governa com o celular, com o Twitter ativo, mas na execução de um determinado plano ele é muito frágil. Mas isso parece já ser suficiente para ele angariar muita popularidade, né? O Weintraub, né? Então, assim, quer dizer, essas narrativas, né, produzidas pelo Uber, né, as narrativas produzidas por esses guias politicamente incorretos, ou por esse tipo de falseamento da história, pelo Brasil Paralelo, e o que é mais complicado para nós historiadores e professores de história agora é que tem dinheiro público pesado investido nisso. É muito duro para nós, né? Porque é dinheiro dos nossos impostos e etc., né? Investido para possivelmente material didático para esse falseamento, né? Enfim, e partindo desse pressuposto negacionista que os historiadores e os cientistas, de um modo geral, como o Matheus nos falou agora, eles têm um chamado viés ideológico, né? É incrível quanto que o Bolsonaro chega a dizer que a OMS agora tem um viés ideológico, né? Não é só mais dores que tem um viés ideológico, agora também é a OMS. E que a versão dos professores é falsa, portanto, é falsa, pois ancorada nas vozes unilaterais esquerdas, né? E que, por isso, a tarefa, né, desses historiadores é rever tanto o paradigma do politicamente incorreto, né, quanto do falseamento produzido pela ideologia das esquerdas, encobrindo a própria perspectiva conservadora que orienta as suas narrativas. Né. Deixar mesmo, né, um ponto que ela destaca é o quanto que é perigosa essa apropriação pública, né, ela vê importante, né, a revisão de uma decisão judicial acerca do caso Ustra, e a utilização, né, isso que me chama a atenção do atual presidente do STF, o Dias Toffoli, não é se referindo a 64 como movimento de 64, né? A gente já está essa revisão para além dos muros das escolas e das universidades,
quando o Dias Toffoli fala em movimento de 64, isso fica mais evidente, né? E, para concluir, eu queria que... conversava com um grande amigo meu, que está me ouvindo agora, o Bruno, né? Bruno Miller, que é um professor de história que eu admiro muito, converso muito com ele, e que é um ponto para a gente fechar mesmo. Por muito tempo, virou um lema da internet, na ideia de que dá mais história para tomar as melhores decisões políticas. É como se da história para não votar no Bolsonaro, digamos assim, né? E eu acho que a história não tem esse potencial, né? Eu particularmente acho que não tem esse potencial de formação política desse jeito, né? Eu acho que a formação política ela acontece na rua, nos movimentos sociais, no contato, na observação que ele está, nessa visão de mundo mais ampla, né? Não é um professor de história que consegue construir isso, né? Não é a sala de aula, não são os livros, né? Mas é a própria cidade, é a vida. Mas eu penso que um dos grandes desafios que o ensino de história é criar um regime de confronto aos negacionismos e às fake news, né? Porque elas vieram para ficar, né? Elas vieram para ficar. Então, se a história não ensina para a formação política, ela pode ensinar para melhores leitores, não aceitar fake news, melhores leitores dos negacionismos, e se quiserem formar-se politicamente liberais, né, eles podem se formar, mas se amparando em verdade, em discurso de verdade, né? Então, é um pouco disso que eu fico pensando, né? O desafio de ensinar a história, uma disciplina que assume um pacto de verdade entre leitor e autor, né? Um pacto de verdade entre autor e leitor, num regime de leitura marcado pela distorção, pelas fake news, pela... com isso eu fala, obrigado. Vou parar aqui a gravação, tá? E vou começar a leitura das dúvidas, tá bom? Grande abraço.